Paz, Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que mais uma vez Ele nos concede de estarmos na sua casa, né? E eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 3, e a sua revista da Escola Bíblica Dominical, na página de número 22. Se você tem ela física ou virtual, não tem problema. Página de número 22. 22 não, 23. Não, é 22 mesmo, é porque a capa não tem página. Estudo de número 4. Essa manhã nós estudaremos sobre Salomão. Estudo sobre Salomão. Amém? E o texto áureo, em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 12. Se você está com a revista, você pode acompanhar a leitura direto na revista, ou se você não tem a revista, na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 12, diz o seguinte: Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Amém? Esse é o texto áureo do nosso estudo dessa manhã. E, queridos, essa manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Salomão. Se não o rei mais famoso, né, de toda Israel, um deles, né? E a gente percebe que a vida desse homem, ela tem um grande contraste. No decorrer desse estudo, nós vamos perceber que Salomão, ele viveu dois momentos na sua vida totalmente contrapostos. A gente vai perceber que, em um primeiro momento, ele começa o seu reinado de uma maneira muito boa, só que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai perceber que esse homem acaba se esquecendo do Senhor. Ele acaba se esquecendo de muitos preceitos que Deus havia deixado para ele e para todo aquele que se tornasse um monarca. E a gente vai perceber que, infelizmente, mesmo tendo sérias advertências da parte de Deus, esse homem ele segue por um caminho mais tortuoso e acaba se perdendo aí no meio do seu reinado. Então, o escritor da revista, se você observar na introdução, ele vai dizer que o objetivo desse estudo é justamente olhar os eventos específicos na vida dele, ou seja, de Salomão, e considerar sobre erros e acertos que são aplicáveis à nossa caminhada com Deus. Então, queridos, a gente, antes de mais nada, precisa entender que Salomão ele foi um rei que, no decorrer de todo o seu reinado, ele teve paz, ele teve prosperidade e ele teve extrema sabedoria. Todos nós conhecemos a história de Salomão e sabemos que ele foi um rei que gozou de todas essas coisas. Ele gozou de paz, ele gozou de prosperidade, gozou de sabedoria. E a gente precisa fazer algumas considerações importantes, e essas considerações que eu vou fazer aqui são textos que não estão na revista, mas vão nos ajudar a entender melhor tudo que o escritor quer nos dizer. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que Salomão, ele foi um rei escolhido pelo próprio Deus. Ele foi escolhido por Deus. Quando você pega ali 1 Crônicas, capítulo de número 22, o versículo 9 e o 10, a gente vai perceber em uma tacada só que Deus diz primeiro para Davi que ele havia escolhido o seu filho Salomão para governar.
E tinha escolhido Salomão não só para governar, mas tinha escolhido Salomão também para edificar um templo para a glória do seu nome. Todos nós nos recordamos que nasce no coração de Davi um desejo de edificar um templo para o Senhor. Só que o Senhor não permite que Davi edificasse esse templo, porque Davi tinha sido um homem de guerra, um homem que tinha derramado muito sangue. E aí Deus olha para Davi e diz, olha, você não, mas eu vou levantar da tua descendência um homem. O nome dele vai ser Salomão, ele vai ser homem de paz. Ele vai ser homem de paz. E ele sim, vai edificar esse templo tão lindo que você quer edificar para mim. E a gente percebe que Salomão, ele começa o seu reinado de uma maneira muito certa, né? A gente vai perceber no decorrer do nosso estudo que quando ele se torna ali corregente de todo Israel, porque em um primeiro momento, depois que Adonias ele tenta usurpar o trono, dando um golpe de estado, a gente vai perceber que primeiro Davi coloca Salomão como corregente e posteriormente com a morte de Davi, que Salomão passa a exercer com plenitude ali as funções de rei. Então a gente vai perceber que esse homem, ele toma as medidas que deveriam ser tomadas, que seu pai Davi instrui que ele tomasse ali, quando Davi estava nos seus últimos suspiros de vida, ele dá algumas ordenanças a Salomão, e Salomão ele cumpre essas ordenanças que seu pai Davi dá a ele. Então a gente percebe que esse homem ele tinha tudo para fazer um excelente reinado, para fazer um excelente governo. Era escolhido por Deus para reinar sobre Israel, era escolhido por Deus para construir o templo, em nome do Senhor. Ele também toma as posturas que o seu pai exige que ele tome. Só que a gente percebe que, no ponto de número 2 da nossa revista, quando você vai aí para o início do reino de Salomão, aí você vai ter o ponto 2.1, a coroação de Salomão. Queridos, Deus tinha dado uma promessa a Davi. E a promessa que Deus tinha dado a Davi era de que não faltaria descendente no trono de Israel. E como eu já falei aqui, Deus havia prometido a Davi que o seu filho Salomão seria o próximo rei. Só que a gente percebe que Adonias, o filho mais velho de Davi, e aqui nesse momento histórico Adonias era o filho mais velho de Davi, afinal, Aminon tinha morrido, Quileabe muito possivelmente também, porque a Bíblia fala sobre Quileabe, depois não fala mais nada sobre ele. E Absalão também, que posteriormente, lá atrás tinha tentado usurpar o trono de seu pai, também já era morto. Então, na ordem de filhos mais velhos, a gente tem Adonias. E Adonias, juntamente com duas figuras muito fortes no reino de Davi, que era, primeiro, Abiatar, o sumo sacerdote, e Joabe, que era um homem de guerra, um homem valente de Davi, ele usurpa o trono e ele faz uma convocação solene ali para ser anunciado como rei de toda Israel. Só que quando isso acontece, quando Adonias ele tenta dar esse golpe, a gente percebe muito bem que Davi é lembrado por Natã. A gente vai perceber isso aqui em 1 Reis. Se você voltar ali no capítulo de número 2, Davi ele é lembrado por Natã e também por Batseba, da promessa que ele havia recebido da parte de Deus, que o próximo rei seria Salomão. Seria Salomão. E quando Natã lembra Davi dessa promessa, e quando Batseba lembra Davi daquilo que Deus havia dito a ele, Davi, então, ele toma uma postura de colocar Salomão como co-regente de toda aquela nação. E aquele homem, então, ele é separado como co-regente em um primeiro momento, para depois, assim que Davi morresse, ele tomar o local de rei, de monarca, sozinho, sem o seu pai. Então, a gente percebe que Davi ele toma os procedimentos de coroação, depois de ser lembrado por Natã, por Batseba, e Salomão é ungido como rei em Israel. É ungido como rei em Israel, em primeiro lugar, pela vontade de Deus.
porque foi o próprio Deus que escolheu Salomão. E depois, porque o seu pai Davi, ele lembra de tudo aquilo que Deus havia prometido e ele então ele é ungido rei de todo Israel em primeiro momento como corregente, depois ele assume sozinho depois da morte de seu pai. Então a gente percebe que o início ali do governo de Salomão foi um início marcado por lutas, um início marcado por dificuldades. O trono é usurpado por seu irmão Adonias e em razão de tudo isso acaba se criando um clima muito complicado ali dentro, né, da realeza. A gente percebe que posteriormente, né, Adonias ele vai pedir a Batseba vai interceder ali, né, por Adonias, por aquela jovem que acalentava Davi no momento de quase sua morte, né, esquentava Davi, ele vai pedir àquela mulher para ser a sua esposa e Salomão ele não permite, ele simplesmente, Adonias é o quê? Morto. Né? Então, Adonias ele é morto. Ele, em um primeiro momento, recebe a misericórdia de Salomão e depois, posteriormente, ele é morto porque ele acabou trazendo demonstrações de que ele poderia ser um problema para todo o governo de Salomão. Então, a gente percebe que nesse primeiro momento de início de reinado, Salomão ele já começa a enfrentar situações complicadas. Ele tem que resolver ali problemas com Joabe, que tinha ajudado Adonias, ele tem que se resolver com Abiatar, né? Em um terceiro momento também, ele tem que resolver pendências ali com Simei, que se os irmãos se recordam, foi aquele homem que quando Davi estava fugindo de Absalão, ele amaldiçoou a Davi. Os irmãos devem se recordar dessa história, né? A gente viu recentemente na leitura bíblica diária essa história. Então, assim, Salomão ele começa o seu reinado justamente aparando arestas e seguindo ali exatamente o que Davi tinha falado para ele fazer. Davi, ele era um homem experiente, ele sabia exatamente quem poderia trazer problemas para o reinado de Salomão. Então ali, quando Davi ele dá os seus últimos conselhos a Salomão, ele ordena ao seu filho Salomão que observasse essas coisas para que ele pudesse ter um governo muito mais tranquilo e um governo de paz. Só que, meu querido, depois de todo esse momento turbulento, a gente percebe que no capítulo de número 3, Salomão, ele é identificado no versículo 3, se você pegar a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, eu acho muito interessante isso. A palavra do Senhor diz, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E a gente percebe que no versículo de número 4, o rei ele vai a Gibeão. Ele vai a um local onde ele poderia oferecer ali sacrifícios ao Senhor. E a gente percebe no versículo 5 que ali em Gibeão, Deus aparece a Salomão de noite em sonhos. E aí esse versículo que é muito conhecido, Deus olha para Salomão e diz, olha Salomão, pede o que quiseres que te dê. Me pede aquilo que você quer, me pede aquilo que você precisa. Pode me pedir, que eu vou te dar. Imagine, meu irmão, que Deus aparecesse para mim e para você, nessa noite em sonho, e Ele dissesse, pastora Selma, me peça o que tu queres, e eu vou te dar. Pastor Iraci, pastor Éber, Elidiane, irmã Ruth, me pede aí o que você quer e eu vou te dar. O que será que a gente pediria, meu irmão? Né? Assim, eu com certeza, a última coisa que eu pensaria nesse momento seria em pedir sabedoria. Vou ser bem honesto com os irmãos. Não sei vocês. Mas a última coisa que viria ao meu coração seria pedir sabedoria. Mas esse homem, ele demonstra que o versículo 3 traz uma conclusão precisa sobre ele. Salomão amava o Senhor. Ele amava o Senhor. E ele amava de tal modo que ele entendia que ele precisava de um diferencial para governar sobre aquele povo. Não à toa, ele olha para Deus e diz no versículo 7, agora, pois, ó Senhor,
capítulo 3, versículo 7. Meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Ou seja, Salomão entendia que Israel era um povo escolhido por Deus. Povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E é muito interessante porque a palavra do Senhor faz questão aqui de demonstrar no versículo 10 de que a palavra que Salomão fala a Deus agrada o Senhor. Porque diz aqui, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E aí, no decorrer do capítulo, a gente vai perceber que Deus olha para Salomão e diz, olha, você não me pediu riqueza, você não me pediu paz, não me pediu que vencesse os seus inimigos. Já que você me pediu sabedoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a sabedoria que você me pediu. Só que não vai parar por aí, eu vou te dar também riqueza. Eu vou prolongar os teus dias, eu vou te dar paz. Até mesmo as coisas que você não me pediu, até mesmo as coisas que você não solicitou que eu fizesse por você, eu vou fazer. Porque você mostrou para mim que você tem um coração humilde, um coração sincero, que você me ama. Então eu vou dar além, eu vou dar muito mais do que você me pediu. E aí a gente chega no versículo áureo, no texto áureo do versículo 12, em que Deus diz para Salomão, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido que antes de ti não houve, e depois de ti nenhum se levantará. Nenhum se levantará. Só que Deus ele já começa aqui dando uma advertência a Salomão no versículo 14. E no decorrer da nossa lição a gente vai perceber que o grande problema da vida de Salomão foi justamente não observar as advertências que Deus deu a ele no decorrer de todo o seu reinado. Porque se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Reis, que é todo o momento da história de Salomão, você vai perceber que inúmeras vezes Deus adverte Salomão sobre o modo que ele deveria proceder. E essa é a primeira vez que Deus adverte Salomão. No versículo 14 do capítulo 3, ele diz, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então a gente percebe que Deus, ele dá aqui a primeira advertência a Salomão sobre o modo que ele deveria viver. Então a gente percebe que Salomão ele inicia a sua caminhada em um primeiro momento trazendo todas as demonstrações de que ele era escolhido por Deus para governar, ele era escolhido por Deus para edificar o templo, ele era um homem que seguia as ordenanças do seu pai, porque Davi dá instruções antes de morrer e ele segue. E depois que ele já está como rei, ali sozinho, depois da morte de seu pai, a gente percebe que Deus aparece a ele em sonho e ele pede ao Senhor sabedoria e Deus dá a ele sabedoria. Então a gente percebe que Salomão ele não confiava na sua própria capacidade. Ele olhava para dentro de si e ele via que ele era alguém inexperiente para governar aquele povo. Ele era alguém que precisava da ajuda de Deus. E muitas vezes, meu irmão, em mim e em ti falta isso, falta olhar para dentro do nosso coração e dizer para o Senhor, Senhor, eu sei que eu não sou o melhor suficiente para fazer isso, mas o Senhor me escolheu para fazer isso, me ajuda a fazer da melhor forma. Me instrui da melhor forma para que eu possa trabalhar para o Senhor, para que eu possa fazer essa obra do modo como o Senhor espera que eu faça. Porque, infelizmente, nós somos humanos, a gente erra, a gente tropeça, a gente fala demais, muitas vezes a gente ofende, magoa. E essa manhã a gente tem que ter essa atitude de Salomão, de olhar para o Senhor e falar, Senhor, me ajuda a ser alguém diferente, me ajuda a ser alguém sábio, me ajuda a ser alguém que vive uma vida íntegra e correta do modo como o Senhor espera de mim. Mas não se esqueça, meu irmão,
que todas as vezes que Deus nos entrega algo, essa bênção ela vem seguida de uma advertência, para que nós todos os dias nos lembremos do Senhor, para que todos os dias nós possamos seguir os caminhos que Deus espera de nós. Então, depois que Salomão ele recebe essa sabedoria da parte de Deus, a gente percebe que isso acontece de maneira muito clara, porque inúmeras caravanas vinham até Salomão para ouvir os seus conselhos. A gente percebe, inclusive, que dentre eles, a visita mais ilustre que Salomão recebe foi a de rainha de Sabá, da rainha de Sabá, né? Aquela mulher que vai até ali e, parafraseando, ela olha para Salomão no final e diz, realmente, você é tudo e mais um pouco do que as pessoas dizem por aí. Você realmente é diferenciado, Salomão. Então, a gente percebe que muitas pessoas vinham até Salomão porque não acreditavam que poderia se levantar alguém tão sábio, alguém tão culto, assim como aquele homem. E a gente percebe que essa sabedoria de Salomão, ela chama a atenção das outras pessoas. Só que não para por aí. Ele, além de receber sabedoria para governar, a gente vai perceber aqui, conforme o escritor da lição, ele traz, que Salomão ele tinha um reino voltado à justiça de Deus. E eu achei interessante porque o escritor da revista, ele usa o Salmo de número 89, versículo 14, que é um texto que eu gosto muito, que diz justamente que a justiça e o direito são a base do trono de Deus. E a gente vai perceber que, no versículo 16, Salomão, ele já traz ali uma demonstração da sua sabedoria. Nessa história muito conhecida, quando ele julga a causa daquelas duas mulheres, e a gente percebe que Deus dotou este homem de uma sabedoria grande, de tal modo que ele consegue compreender que aquele litígio só poderia ser resolvido se o amor de uma mãe naquele momento falasse mais alto. Então Salomão ele olha para aquelas duas mulheres que se diziam ser mãe daquela criança e diz, já que nenhuma vai ceder, faz o seguinte, parte a criança no meio e dá uma banda da criança para uma e uma banda da criança para outra. Meu querido, Salomão ele era um cara inteligente. Ele sabia que o amor da mãe falaria alto naquele momento, de tal modo que ela iria preferir ver o seu filho vivo, mesmo que com outra mulher, do que o seu filho morto. Então, aquela que verdadeiramente era a mãe, olha e diz, não, pera, não corta no meio, entrega logo essa criança para essa mulher. Entrega. Então Salomão ele consegue perceber que o amor daquela mãe falou tão alto que ela era capaz de abrir mão daquele filho para que ele vivesse. Então ele entrega ali o filho para aquela mulher que realmente, efetivamente, era a mãe daquela criança. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que essa situação, essa primeira situação, desse primeiro julgamento aí de Salomão, fez com que ele fosse temido por todo Israel. E temido por causa da sua sabedoria. Então, tal qual o escritor da revista ele fala, Salomão ele tinha aqui um reinado voltado à justiça de Deus. Um reinado voltado à justiça de Deus. Para por aí? Não para. Se você for para o ponto de número 3 da revista, a página de número 25, você vai perceber aqui que o escritor da revista ele começa a entrar de fato no reinado de Salomão e nos atos que Salomão ele realmente passa a tomar no decorrer de seu reinado. E a gente percebe que, pelo menos ali, nos primeiros momentos do seu reinado, Salomão ele tinha um reino devotado ao Senhor. Ele tinha um reino que era devotado ao Senhor. E é interessante porque o escritor da revista, ele coloca aqui, o Salmo de número 37, versículo 4 e 5, ele diz, olha, quando nós submetemos a Deus, nós nos submetemos a Deus e lhe confiamos os nossos anseios, Ele cuida de cada um
de nós. Ele cuida de nós. E Salomão, nesse primeiro momento, ele tinha um coração submisso à vontade de Deus. Ele estava servindo ao Senhor conforme as orientações da parte de Deus e também as orientações que o seu pai Davi tinha dado a ele. E como a gente já viu aqui no texto, Salomão, ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor e depois dessa situação em que ele julga a causa das duas mulheres, o seu reino ele passa a ser um reino que é conhecido como um reino de justiça. Um reino que é estabelecido com a figura de Deus no meio do povo. E eu achei interessante que o escritor ele diz aqui, inclusive, o seguinte, que esse reino de Salomão, com uma monarquia teocrática, ou seja, uma monarquia em que Deus governava aquele rei e assim aquele rei governava aquele povo, ele é justamente um arquetipo do futuro reino milenar de Cristo. Porque, queridos, o desejo de Deus, Deus sabia, e a gente estudou isso ali em 1 Samuel, Deus sabia que ia chegar um momento que o povo ia pedir um rei. Tanto é que em Deuteronômio 17, como nós já estudamos, Deus, em sua palavra, fala ao povo, quando vocês estiverem ali na terra que eu entreguei para vocês, e vocês se levantarem para mim e falarem, nós queremos um rei tal qual o povo que nos rodeia, eu vou escolher um rei, mas eu vou escolher um rei segundo o meu coração para vocês. Então, Deus ele tinha esse cuidado com o seu povo e ele queria que Israel, sim, tivesse alguém que governasse aquele povo, mas alguém que fosse submisso à vontade dele. Alguém que se submetesse à vontade de Deus. E a gente vai estudar aqui, nos próximos domingos, uma série de reis. Reis que se submeteram à vontade de Deus, reis que não submeteram à vontade de Deus, reis que fizeram o povo sofrer muito, reis que fizeram o povo ser próspero. E a gente vai perceber isso, justamente que essa situação da monarquia em Israel, ela vinha justamente pautada na justiça, na igualdade, para demonstrar o futuro reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo. Só que, meu querido, não para por aí. Além de ter um reino que era devotado a Deus, a gente vai perceber que o escritor da revista nos diz aqui, no ponto de número 3.2, que Salomão ele teve um reino de paz. E verdadeiramente, Salomão ele teve um reino de paz. Salomão ele não era, e entenda isso, ele não era um homem de guerra como seu pai Davi. Salomão ele não era um homem que pegaria a espada para lutar. Não, Salomão não era assim. Salomão ele era um rei diplomata. Ele fazia alianças com os povos, alianças comerciais com os povos, fazia pactos de paz com os povos ali, vizinhos. Infelizmente, pactos até que muitas vezes eram contrários àquilo que Deus tinha instituído ao povo de Israel, mas ele faz pactos. Tanto é que o seu reinado é um reinado que é considerado a época de ouro ali em Israel, porque foi uma época que todo Israel cresceu, Israel teve inúmeras edificações, Israel cresceu de todas as formas. Israel cresceu em estrutura, Israel cresceu em riquezas, Israel cresceu em conhecimento, porque os outros povos olhavam para Israel e viam um povo desenvolvido. Israel cresceu em várias áreas com Salomão. E ele fazia pactos de paz com os povos vizinhos. Não à toa, ele ficou famoso por ter o quê? Suas 700 mulheres e ainda as suas concubinas. Por quê? Porque naquela época, você fazia um pacto com outro povo justamente através do casamento. Através do casamento. A gente vai perceber que até tempos aqui pertinhos da gente, a gente percebia que quando reinos eles queriam se unir, eles se uniam através do casamento. Então Salomão ele viu o casamento como uma forma de fazer pactos de paz com os povos circunvizinhos para não ter que pegar na espada e sair para a guerra.
Então Salomão ele não era um homem de guerra como seu pai Davi, não. Ele era um monarca que ele tinha essa capacidade da diplomacia. Então, em todo o período do seu reino, a gente vai perceber que ele teve um reinado de paz. No final do seu reino ali, no capítulo 10 ou 11, salvo engano, a gente vai perceber que alguns povos circunvizinhos começaram ali a incomodar um pouco o reino de Salomão, mas não incomodaram de um modo assim que fizesse Salomão se preocupar. Ele teve incômodo sim no final do seu reinado. A paz dele acabou se tornando um pouco turbulenta, mas não ao ponto dele perder o seu reino, não ao ponto de tomarem terras de Israel. Não chegou a esse ponto. Então a gente pode dizer que Salomão ele teve todo o seu reinado, um reinado de paz, um reinado tranquilo. Foi um momento tranquilo. E foi tão tranquilo que a palavra do Senhor diz, no capítulo 4, se os irmãos quiserem ver depois, que o povo comia, bebia e se alegrava no Senhor pelo sucesso de Salomão. O povo se alegrava. E Salomão, ele entendia que ele não podia trabalhar sozinho. Você vai perceber que Salomão, ele coloca ao seu lado pessoas aptas, pessoas idôneas, pessoas capazes de trabalhar e fazer o reino funcionar. Isso vai estar lá no capítulo 4. Quando você vê ali os príncipes de Salomão, a grandeza do seu reino, você vai perceber todas essas pessoas que Salomão colocou ao seu lado para que o trabalho pudesse acontecer, o trabalho pudesse ocorrer. Então, Salomão, ele estava ali dominando sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, terra dos filisteus. E a palavra do Senhor diz que ele subjugava esses povos com autoridade. Esse povo trazia presente, esse povo pagava tributo. Então a gente percebe que Salomão desfrutou de um momento de paz inigualável, como nunca mais houve em Israel. Até o momento em que ele caminhou os caminhos que Deus havia ordenado para ele. Até o momento que ele ordenou, que ele viveu aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então, nesse primeiro momento a gente percebe isso, era um momento de paz. Além disso, no ponto 3.3, a gente percebe que ele era um líder influenciador. Salomão era alguém que influenciava. E influenciava de tal modo que no momento em que eram necessárias serem feitas ali todas as edificações, a palavra do Senhor diz que ele convoca em Israel mais de 30 mil trabalhadores. E ele envia ali ao Líbano, em grupos de 10 mil por mês. Aí ele reúne 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra e 3.600 supervisores de obras que trabalhavam ali. Então a gente percebe que nesse momento histórico, o povo de Israel percebeu que tinha à sua frente um homem que tinha uma sabedoria extrema que podia trazer crescimento. Então aquele povo trabalhava. A gente vai perceber mais na frente que o povo começa a ficar zangado? Sim, o povo começa a ficar zangado. Não à toa quando Salomão morre, e a gente vai estudar no próximo domingo, Roboão, ele chega ali ao trono, o povo chega e pede o quê? Ei, ameniza as nossas cargas aí, porque seu pai botou quente na gente. Tá tudo edificado, o reino cresceu. A gente trabalhou para o seu pai. Mas agora faz o seguinte, dá uma amenizada e a gente vai ser fiel ao senhor, Roboão. E aí a gente percebe que, infelizmente, Roboão ele segue um conselho errado, né? Ele diz que o dedo mínimo dele era mais grosso que a coxa de seu pai, e aí o reino se divide. E é a próxima lição, já estou entrando na lição de outra pessoa. Mas é só para os irmãos entenderem que, no primeiro momento, você tinha um povo que era devoto a Salomão. As construções aconteciam, o povo era devoto, mas com o tempo, os fardos foram ficando muito pesados. Salomão foi colocando fardos pesados sobre o povo. Porque ele era um visionário, ele queria ver Israel crescer.
mas a custo de quê, né? O povo já estava cansando. Mas nesse primeiro momento não. Ele influenciava o povo ao crescimento. Ele tinha o desejo de ver Israel crescendo. Tanto é que Israel cresceu. E cresceu de uma maneira inigualável. Inigualável. E aí o ápice do sucesso de Salomão, a gente vai perceber quando chega no capítulo de número 6, com a edificação do templo ao Senhor. Né? Quando Salomão ele chega ali no momento máximo do seu reinado. Você vai ver aí no ponto 4.1, na página de número 26, quando Salomão ele finaliza toda aquela obra, né? Afinal, Salomão ele tinha sido chamado por Deus, sim, e chamado por Deus para desempenhar esse papel de construir esse templo. E aí a gente percebe que ele dedica aquele templo ao Senhor. Ele dedica aquele templo ao Senhor. A palavra do Senhor diz no capítulo de número 8 que quando ele dedica aquele templo ao Senhor e a Arca da Aliança entra ali naquele local, a glória do Senhor encheu aquele templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam mais ministrar de tanta glória que envolveu aquele lugar, meu irmão. Meu querido, você já imaginou, foram 14 dias de festa dedicando aquele templo ao Senhor e o povo não conseguia parar porque a presença do Senhor era real naquele local. A presença do Senhor era real naquele local. Era real naquele local. Só que, como a gente já falou aqui, posteriormente, Deus, depois de demonstrar que ele estava com Salomão, isso aconteceu no capítulo de número 3, né? Quando Deus entrega a Salomão sabedoria, Deus ele vem e dá o quê? Uma advertência a Salomão. Depois que o templo é dedicado, depois que Salomão ele se entrega ao Senhor naquele momento e o Senhor recebe tudo que acontece ali, a gente percebe que Deus aparece mais uma vez a Salomão. E traz o que a Salomão? Uma advertência. Uma advertência. No capítulo de número 9, e esse texto eu quero ler com você, capítulo 9, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração, a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Mas olha só, versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim, não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez assim o Senhor a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e o serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal.
Então você vai perceber que, mais uma vez, depois que Salomão finaliza algo grandioso, Deus ele vem perante Salomão e faz o quê? Adverte Salomão. Fala, ó, você está lembrado dos estatutos que eu dei ao seu pai Davi. Você está lembrado do que está descrito na minha lei. Afinal, na lei dos reis ali, em Deuteronômio 17, a gente vai se recordar também que o rei, ele tinha que estudar a lei diariamente. Você vai ver que Deus deixou determinado para o rei que ele tinha que ser conhecedor da lei. Justamente, primeiro, para dar exemplo ao povo de que eles precisavam se expor à lei todos os dias, estudar a palavra do Senhor, e também para que o rei pudesse governar o povo à luz daquilo que Deus estabeleceu para o povo. Tinha essas duas funções, a função do exemplo e a função também de poder se preparar e ter aptidão para governar. Então Salomão, ele com certeza era alguém que conhecia a lei. Ele sabia o que Deus estava falando aqui, ele sabia de todas as bênçãos e de todas as maldições que estavam previstas na lei. Salomão sabia. Então, mais uma vez, Deus adverte. Aqui, Salomão, depois dessa grande festa, 14 dias de festa, ofertas pacíficas sendo oferecidas ali pelo povo, aí Deus traz essa advertência a Salomão. Só que, meu querido, a palavra do Senhor, ela é grandiosa por quê? Porque ela me traz os bons exemplos para eu seguir os bons exemplos. Mas ela também traz as mazelas e os problemas que os grandes homens enfrentaram justamente para que nós sejamos sábios e não venhamos cometer o quê? Os mesmos erros que esses homens cometeram. A palavra do Senhor, ela é transparente. Do mesmo modo que ela demonstra os grandes feitos, ela também vai demonstrar as grandes mazelas. Você percebe? Davi, muitas vezes a gente ressalta muito, né? Que Davi fez um censo e aí um monte de gente morreu por causa dessa atitude dele. Ele adulterou. Mas muitas vezes a gente esquece que Davi, ele termina a sua vida com Deus dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Olha só que coisa fantástica. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E era um homem segundo o coração de Deus justamente porque Davi pecou? Pecou. Mas Davi, ele reconheceu o seu pecado e ele alcançou a misericórdia de Deus, né? Então, muitas vezes, a gente ressalta muito os erros de Davi e a gente ressalta muito a sabedoria de Salomão. Mas Salomão, ele teve grandes problemas durante o seu reinado. E eu posso até ousar dizer que os problemas de Salomão foram muito maiores do que os problemas de Davi. Muito maiores. Não fazendo aqui um comparativo de pecado, não é isso, mas porque os erros que Salomão cometeu foram erros atrás de erros. E nesse momento a gente vai entrar justamente nessa questão. O escritor da revista, ele coloca aí como as desventuras de Salomão. E quais foram elas? Eu até separei aqui em um local separado para a gente ver. E volta comigo no capítulo 3, por gentileza. Salomão, o primeiro erro que ele comete é um pouquinho antes daquele momento especial em que a palavra do Senhor diz que Salomão amava o Senhor. Primeiro erro de Salomão, 1 Reis capítulo 3, versículo 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Meu querido, primeiro erro que Salomão comete no seu reino: fazer aliança com o Egito. Deus foi claro, e tão claro que a nação que ele ressalta que ele não queria que o povo de Israel tivesse aliança era com o Egito. Quando Deus olha para o povo de Israel e diz, olha, não voltem para o Egito. Eu estava lendo um escritor e eu achei muito interessante isso que ele falou. Ele falou que
no entendimento dele, quando Deus diz a Israel que ele não queria que o povo voltasse para o Egito, ele estava falando em voltar de maneira física, voltar a residir no Egito, voltar a morar no Egito, mas também se voltar ao Egito no sentido de fazer relações comerciais com o Egito. Voltar ao Egito no sentido de fazer alianças de paz com o Egito. Então, levando aqui esse conselho desse modo, de que voltar ao Egito seria também não fazer relações de paz, nem relações comerciais com o Egito, a gente percebe que Salomão, ele comete o seu primeiro erro aqui quando ele se casa com a filha de Faraó. Esse foi o primeiro erro de Salomão. De sucessivos erros que ele vai cometendo. Eu tentei aqui trazer alguns para a gente estudar com mais clareza, só que não para por aí. A gente percebe também que Salomão acaba deixando com que a idolatria tomasse conta de seu coração. De que modo, Jeuel, você diz isso? Ora, basta observar que o palácio de Salomão, ele era 3 vezes maior que o templo que ele edificou para o Senhor. Salomão, ele deixa a idolatria tomar conta de seu coração de tal modo que ele olha para dentro de si e o prazer dele não era mais o Senhor. O prazer dele era fazer edificações, o prazer dele era fazer pactos de paz, o prazer dele era fazer Israel grande, e ele acabou se esquecendo o quê? Que a grandeza de Israel não estava nas suas edificações, a grandeza de Israel não estava nos grandes monumentos que pudessem ser erguidos, a grandeza de Israel estava justamente em ser um povo que tinha o diferencial que era até a presença de Deus. E ele deixa a idolatria tomar conta do coração dele. Em Eclesiastes ele fala que ele passou a viver conforme a vaidade dele queria. Ele fez tudo aquilo que vinha no coração dele. Ele fez tudo que ele queria. Tudo, absolutamente tudo. Então ele deixa a idolatria tomar conta do coração dele. E esse é só um exemplo. A gente pode trazer vários outros exemplos. Diferentemente do que está escrito ali em Deuteronômio, o rei não podia ajuntar riquezas. Salomão faz o quê? Ajunta riquezas. O rei não podia ter um harém de mulheres. Salomão faz o quê? Tem um harém de mulheres. O rei não podia acrescentar cavalos ali ao seu poderio militar, porque naquela época cavalo era sinônimo de poder de guerra. E ele faz o quê? Acrescenta cavalos ao seu poderio militar. Faz alianças com povos que Deus tinha dito que não era para fazer. Então a gente percebe que Salomão ele vai tendo erros atrás de erros, erros atrás de erros. E chega a um ponto de, no capítulo 11, a gente perceber que os seus muitos casamentos fazem com que Salomão consiga deixar Deus irado. Vá comigo, por gentileza, no capítulo de número 11. Olha só, capítulo 11. Versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó. Olha como a palavra de Deus ela ressalta, isso além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Porque de outra maneira elas vão perverter o vosso coração para seguir os seus deuses. E esta se uniu Salomão com amor. E aí a gente percebe que no versículo 6, a conclusão que se chega no capítulo 11, versículo 6. Assim fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como seu pai Davi. Mas por quê? Porque no capítulo 4, no versículo 4 e no 5, a gente vai perceber que Salomão ele acabou tendo ali os seus caminhos pervertidos para seguir o quê? Outros deuses. Os deuses das suas inúmeras esposas.
os deuses das suas inúmeras esposas. Então, ele deixa com que seu coração se pervertesse. Só que, meu querido, lembra que eu falei para os irmãos que inúmeras vezes, e Deus ele adverte Salomão sobre o modo como ele deveria viver? Nas duas primeiras vezes, Salomão amava o Senhor, fazia a vontade do Senhor, mas aqui, dessa vez, já foi a repreensão mais severa. No capítulo de número 11, no versículo 9, a gente vai perceber o seguinte: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviar o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem. Deus tinha advertido Salomão, tinha ou não tinha? A gente viu o texto. Tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então a gente percebe que nesse momento Deus ele se irou totalmente com Salomão por causa da perversão do coração de Salomão. E a gente percebe que aqui já começam a se levantar adversários contra Salomão. No versículo 14, você vai perceber que começam a se levantar alguns adversários, né? Não ao ponto de trazer sérios problemas a Salomão, mas aí nesse ponto da sua vida ele já começou a sentir um pouco que era ter um reino não tão de paz assim, né? Ele deixou ao Senhor, seu coração se desviou do Senhor e ele fez aquilo que o seu coração desejava, serviu aos deuses das suas esposas e acabou se desviando do caminho do Senhor. Só que, meu querido, na revista, na página de número 26, o escritor no ponto 4.3, ele fala justamente sobre isso, sobre os últimos dias de Salomão. E essa parte eu quero ler com os irmãos. Ler ela exatamente como ela consta aqui. Ponto 4.3, na página 26, os últimos dias de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Israel, e foi muito bem sucedido, até desobedecer a Deus. O Senhor muito se entristeceu com ele pelos erros que cometeu, e só não lhe tirou o reino por amor a Davi. Isto demonstra que poder, riquezas e fama não são as coisas mais importantes da vida, e que desviar-se de Deus é abandonar a verdadeira sabedoria. Segundo a tradição judaica, Salomão, em Eclesiastes, o livro da sua velhice, demonstrou profundo arrependimento ao demonstrar as ilusões de uma vida longe do Criador e as futilidades de uma vida voltada aos prazeres. Seus escritos ilustram os anseios de um pecador resignado que mostra que o que mais vale a pena na vida do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sobre esse texto, eu quero ler esse texto com você. Vamos lá comigo em Eclesiastes, capítulo de número 12. Em Eclesiastes 12 você tem um homem que viveu tudo que queria. Um homem que envelheceu e diz que tudo é vaidade, né? A vida que ele levou foi vaidade. As edificações que ele construiu foram vaidade. Os banquetes que ele deu foram vaidade. E aí ele diz, no versículo 13, do capítulo 12 de Eclesiastes. Versículo 13 do capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo
toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quer seja mal. Então, meu querido, qual a conclusão que a gente chega depois de todo esse estudo? Eu achei interessante que o escritor ele disse aqui, ao analisar a vida de Salomão, conclui-se que o mais importante não é como você começa, mas como você termina. O final das coisas é melhor do que o começo. Então, que nós possamos ter vigilância ao nosso coração. Esse é o segredo da obediência. Então, no decorrer de toda essa lição, nós vimos o quê? Um homem que ele teve tudo para fazer um bom reinado. E, em grande parte do seu reinado, ele fez um bom reinado. Mas, infelizmente, o seu coração se voltou a outras coisas no meio do caminho. E ele acabou se desviando, né, da vontade de Deus. Mas, ao ler Eclesiastes, eu acredito sinceramente que esse homem, que era um homem muito sábio, ele compreendeu quais foram os seus erros e ele se voltou ao Senhor. Eu creio sinceramente nisso, que Salomão, ele, no fim de sua vida, ele se volta ao Senhor, ele se arrepende dos seus erros, se arrepende das suas mazelas e ele volta à presença do Senhor, né? Então, querido, essa é a história de Salomão. Eu espero que os irmãos tenham entendido tudo que falei. Acabou que eu dei uma corridinha aqui para a gente conseguir concluir a lição, então espero que os irmãos tenham entendido tudo que a gente falou. Amém? Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que nós tivemos aqui na sua casa. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deixou o exemplo de Salomão. Bons exemplos e também maus exemplos para que nós possamos trilhar um caminho íntegro e correto, sem todas essas aventuras que Salomão viveu. Que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, nos protegendo, guardando o nosso coração, para que nós possamos viver uma vida íntegra e correta diante de Ti, do modo como o Senhor espera de nós. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.